Nós vamos ler Filipenses a partir do versículo 11 do capítulo 4. Quantos acharam? Amém. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Depois do 3, será que toda a igreja consegue falar bem alto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois do 3, 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A última vez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aperte a mão de alguém e diga: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, queridos? Obrigado pela gentileza por vir sentar. Eu tenho para mim que um dos grandes desafios de se falar à igreja hoje é justamente não só mais ativar a parte da fé do coração, mas também atingir a parte do cognitivo, a parte da inteligência e do raciocínio da igreja de hoje. Porque é nítido que com certeza os tempos mudaram, porque por mais que as pessoas não estejam desinformadas, é nítido que a Bíblia fala, e é sobre isso que Paulo fala em Romanos, capítulo de número 12, que uma mentalidade, ela foi estabelecida e construída na mente das pessoas. Isso independente do nível social, da fé, intelectual e cultural dela. Esse é o desafio. É porque nós estamos trabalhando, alguns não, mas pessoas como eu, pregadores, ensinadores, como eu e como muitos que existem, que vêm na contramão, ou que vêm na linha do que a Bíblia coloca como a regra e o parâmetro para se estabelecer uma vida cristã, vem justamente confrontando, e é uma guerra diária isso. Essa guerra da mentalidade formada ou formatada. Paulo, ele fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso de número 3, quando ele claramente vai fazer a distinção do estilo de ministério e de conduta ministerial que cada crente deveria ter a partir da estrutura que ele constrói quando ele diz: se andamos na carne, não militamos segundo a carne.
Mas as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Perceba, se você tem paciência, o Paulo está dizendo justamente do que eu estou colocando, que nós, pregadores, ensinadores e espirituais, temos uma arma para destruir a fortaleza mental estabelecida e construída ao longo dos anos e da cultura da sua época. A arma, ela não é carnal. A arma, ela é espiritual. E aqui então nós temos dois desafios. Eu sei que num momento como esse, nessa introdução sendo um pouco abstrata, e eu não tenho por me tomar muito tempo sendo filosófico demais, já vou ser prático e depois serei profético, mas nessa introdução um pouco abstrata nós temos dois problemas que todo pastor, todo líder, todo pregador, ele enfrenta quando ele está ministrando a partir de princípios reais bíblicos. O primeiro é que ou ele se adequa à mentalidade do povo que está ouvindo ele para ganhar aceitação, ou ele confronta a mentalidade do povo que está ouvindo ele como profeta e não recebe tanta aceitação assim. Então nós vivemos sobre a perspectiva de ou eu prego segundo a cultura do povo que me ouve, ou eu prego confrontando a cultura do povo que me ouve. A maioria resolveu partir para a aceitação pela empatia e não a aceitação da unção e do ministério comprovado pelo Espírito. Exemplo, João Batista não tinha empatia, mas João Batista era considerado profeta. Alguns não são profetas, mas são aceitos como profetas por empatia. Quando você decide não buscar a empatia, mas como disse Judas na sua carta, tentar salvar alguns do fogo, você pode até depois sair pelos bastidores e ninguém procurar para te dar um aperto de mão, um abraço ou tirar uma foto, mas você com certeza deitará sua cabeça no travesseiro em paz. Percebendo então que você conectou com o que eu estou querendo dizer, então agora eu mostro para você essa estrutura que Paulo está colocando em Filipenses capítulo de número 4, fazendo uma distinção muito clara sobre duas verdades que as pessoas estão tendo muita dificuldade de separar na vida cristã e no seu ministério. E talvez seja por isso que nós não temos mais as manifestações do Espírito Santo dentro da igreja como tínhamos antes. Então, partindo desse princípio, Paulo ele vai mostrar, a partir do que Jesus fez, que o Evangelho, ele com certeza, e a gente não pode anular isso, é uma obra de resultados visíveis, aparentes e intangíveis. Se a gente pudesse resumir o que é o Evangelho hoje, de uma forma bem simples, diríamos que o Evangelho é uma obra que não é filosófica, que não é teórica, que ela é prática, porque ela traz resultados visíveis, reais e intangíveis.
A maior prova sou eu e você aqui esta noite. Essa é uma das maiores provas materiais do Evangelho como resultado. É você e eu estarmos aqui esta noite. Então, essa obra do Evangelho, ela é resumida em uma só palavra, se a gente pudesse assim colocar, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, esse sacrifício, que foi nascer de mulher virginal, viver sobre uma natureza caída, ser entregue e julgado pela sua própria nação e traído por um dos seus, maltratado e chicoteado por estrangeiros e colocado numa cruz e rasgado literalmente, aonde verteu o sangue inocente. Uma determinada hora do dia deu um brado entregando o seu espírito. E esse seu sacrifício perfeito nos trouxe grandes resultados, resultados que ecoam hoje e que ecoam para toda a eternidade, e ninguém e nenhum demônio vai conseguir remover esses resultados que Jesus conquistou na cruz, a saber, redenção, justificação, regeneração, adoção e salvação. Essa é a obra que Jesus fez por nós. Essa obra que Ele fez por nós é uma obra garantida, da onde não passa esforço nenhum meu e nem mérito, porque quem morreu foi Ele, quem ressuscitou foi Ele, quem escolheu antes da fundação do mundo, eu e você, foi Ele. Estamos mortos em pecados e em delitos, Ele foi lá e nos achou, e nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Esses são os resultados do Evangelho pelo sacrifício de Cristo, pelo qual tem construído e formatado uma mentalidade na vida de muitas pessoas, das quais estas não conseguiram transicionar esta mentalidade. E é justamente aonde as pessoas têm se perdido. E agora, redobre a sua atenção, porque vem a primeira virada da mensagem e aqui começa vindo a segunda peça. É que eu preciso saber diferenciar a obra de Deus por nós em Cristo da obra de Deus em nós em Cristo. São duas coisas totalmente diferentes. A obra de Deus por nós em Cristo, ela começou antes da fundação do mundo. E não há nada em você que possa fazer com que esta obra seja aumentada ou diminuída na sua vida. Porém, a obra de Deus em Cristo, em nós, começou quando nós aceitamos a fé. Uma coisa é a obra de Cristo em mim, outra coisa é a obra de Cristo por mim. Isso que eu estou falando, vou colocar agora de uma forma bem prática e direta, para que você perceba e entenda como isso faz muita diferença na sua vida cristã, no seu dia a dia e no seu relacionamento com Deus, se não percebam todos os que estão interessados. Versículo de número 11 de Filipenses, Paulo diz algo muito claro, quando ele diz: não digo isto por necessidade, mas eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, há uma verdade intrínseca, é que muitas pessoas viciaram
e se perverteram servindo a Deus, buscando e vivendo atrás de coisas que foram feitas para eles, garantidas na cruz, mas não gastam um minuto para ir no aperfeiçoamento como pessoa. Então nós temos a promessa das grandes coisas de Deus em nós, para pessoas totalmente medíocres, pequenas, mesquinhas. Sim, claro, porque ninguém aqui está pronto. Mas o mesmo Deus que prometeu coisas grandes, poderosas e enormes para cada um de nós, é Deus que quer nos deixar pronto, o tamanho da medida delas, quando esse tempo chegar. A pergunta é que às vezes eu ando atrás de Deus somente buscando resultados e nego o aprendizado. Então há uma verdade que eu preciso aprender: que homens de resultados são homens de aprendizado. Então, a pessoa que está do seu lado, fale esta verdade para ela. Isso é muito interessante. Diga: homens de resultados são homens de aprendizado. Eu não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi. Quando vocês estão acompanhando e vencendo o valor, o ar está ligado e eu quero que você... Minha gente já está subindo. Já vai descer. Então a mentalidade estabelecida da igreja hoje é vir buscar resultado. Eu quero saber quando a porta vai abrir para mim. Eu quero saber quando Deus vai quebrar esta maldição que está sobre mim. Eu quero saber se Deus tem uma porta de emprego para mim. Eu quero saber se Deus tem uma mulher para mim, um marido para mim, se Deus tem uma família para mim, se Deus tem salário, dinheiro, se Deus tem o dinheiro da minha construção, da compra do meu terreno, da compra da minha casa. Eu quero saber se Deus tem emprego, se Deus tem trabalho. Eu quero saber se Deus pode virar ou trazer as coisas na minha mão. Resultado, 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 mas muito pouco aprendizado, aprendizado, aprendizado e aprendizado. Então, nós começamos a agarrar, perder dentro do processo de Deus, porque é muito mais fácil eu dar glória a Deus e aleluia e me emocionar quando eu me deparo, ou quando eu me encontro, ou quando Deus promete para mim resultado, do que quando eu ouço o Espírito me cobrar aprendizado. Eu não sei se você tem essa percepção que os cultos proféticos de profetas e de celebridades são sempre mais cheios e lotados do que o culto onde a palavra é o centro das atenções. Isso está claro que eu saber do resultado e não do aprendizado. Mas a verdade é que eu não posso chegar a um resultado substancial se eu não obtiver esse resultado mediante um aprendizado. Porque o sistema escolar, ele burlou isso para te deixar ou nos deixar idiotizados e alienados quando eles colocaram a prova de múltipla escolha. Porque a prova de múltipla escolha é uma loteria, porque ela não prova que você aprendeu pelo que você respondeu. Então, o resultado obtido numa prova de múltipla escolha não prova o real aprendizado que você deveria ter obtido. Então, por isso nós temos alunos cada vez menos inteligentes e cada vez menos interessados e cada vez menos entendedores e pensadores sobre a matéria daquilo que respondeu. Ele só sabe que respondeu e que
se livrou, ele só sabe que ele passou, ele só sabe que não repetiu de ano, mas na verdade ele não aprendeu sobre aquilo. E se uma hora for exigido responder sobre aquilo, ele vai agarrar e ele vai ficar envergonhado diante de um teste. Só tem um porém sobre isso que eu estou falando. Não quero incomodar muito alunos de escola pública, eu também fui, e também não quero incomodar muito professores de escola municipal nem estadual. O intuito não é esse. O intuito é mostrar para você que o Deus que você serve, que é professor por excelência, ele não vai colocar diante de você uma prova de múltipla escolha para você escolher unidunité. Aqui acertei, graças a Deus, próximo nível de unção e deixa eu seguir o meu ministério. Deus, ele vai exigir um resultado mediante o teu aprendizado. E aqui nós temos um grande problema sobre a vivência e o relacionamento que nós estamos desenvolvendo com Deus durante este tempo, porque todo resultado, uma vez obtido de uma forma muito rápida, requer de você simplesmente uma celebração, porque o resultado chegou. Mas o aprendizado requer de cada um de nós um tempo de esforço e de disciplina para que você chegue nesse resultado, e muitas das vezes o resultado você não enxerga e você não vê, senão você desenvolver todo o processo de aprendizado. Significa dizer então que algumas pessoas vão burlando o aprendizado, achando que podem subir um próximo nível com Deus, se burlar o processo de aprendizado indo atrás de resultados. Então nós temos uma geração de crentes anêmicos, fracos, que em qualquer momento eles se afastam, eles se desviam, eles deixam de caminhar, eles deixam de servir, e a discussão é sempre a mesma, só muda de local, porque igreja é igreja em qualquer lugar do mundo, e você vai aprender sobre isso. É porque as pessoas não tiveram oportunidade, é porque não deixaram elas desenvolver o dom delas, é porque não deram a paz do Senhor, é porque não deixaram elas trabalhar, é porque ela fez tão bonitinho e foi alguém tirou lá do lugar, e alguém pisou no pé dela, e ela tá ferida, e ela tá triste porque o nome não foi citado, porque ele não serviu ceia, porque não colocaram ele na escala. Tudo isso demonstra uma imaturidade gerada por falta de aprendizado com Deus. Deixa eu te falar o perigo de você focar no resultado e você não suportar e não desejar o aprendizado. Eu queria muito que vocês me acompanhassem um pouco mais de perto, para ver se a gente pula todo mundo junto no rio. Mas saiu uma geração do Egito que viu resultados de um mar vermelho se abrindo. Saiu uma geração do Egito que viu as águas amargas se transformando em doce. Saiu uma geração do Egito que viu uma coluna de fogo tocando do céu à terra. Viu uma geração saindo do Egito que acordou de madrugada e viu um maná todo espalhado pela terra do deserto. Uma geração inteira que baseou o relacionamento deles com Deus em resultados, a ponto de dizer: nós chegamos aqui agora para morrer, porque era melhor estar no Egito por conta do pepino, da cebola e do melão, do que não ter o que comer agora. Uma geração inteira não aprendeu nada durante 40 anos andando no deserto, porque focou em resultado e nunca no aprendizado. Nós estamos diante de uma igreja que está migrando de uma igreja espiritual para uma igreja híbrida, uma igreja que está migrando para uma mentalidade de treinamento psicológico e comportamental, de linguagem de PNL, da qual não consegue mais discernir a realidade da verdade bíblica. É mais fácil alguém dar glória a Deus e aleluia num jargão do que dar glória a Deus e aleluia nos princípios bíblicos que eu acabei de colocar, porque as pessoas já não conseguem mais discernir o que é bíblico e o que é extremamente humano, porque o foco é o resultado e não o aprendizado. Você sabia que em tudo Deus está te ensinando e te moldando e desejando que você aprenda em tudo? Então,
você se perde nos processos de Deus na sua vida, porque os resultados não serão todos os dias, os resultados não serão todas as semanas, os resultados não serão em todas as épocas, mas viver com Deus, o aprendizado é todos os dias, o aprendizado em todas as horas. Aperte a mão de quem está do seu lado, diga para esta pessoa: nunca mantenha o teu foco no resultado, mas sempre mantenha a tua mente no aprendizado. Nunca mantenha o seu foco no resultado, mas sempre mantenha a sua mente no aprendizado. Levante as mãos aqui. Quem é pai? Pentecostal é um problema, hein? Quando é para dar glória a Deus não vai, mas quando é levante a mão, todo mundo levanta. Mas é só os pais e as mães. Levante a mão. Quem é pai, quem é mãe? Deixa eu ver. Quem é pai, quem é mãe? Quem é pai, quem é mãe? Quem é mãe, quem é pai? Deixa eu ver. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando de per si, por experiência, e você sabe disso na vida do teu filho, mas você não consegue viver isso na sua filiação com Deus. Quem é o pai, quem é a mãe? Que o filho, não tendo idade, não tendo mentalidade, não tendo maturidade, daria algo para o filho que saberia que o filho iria desperdiçar. Levante a mão. Só se for louco, porque nenhum pai, nenhuma mãe vai dar algo para o filho desperdiçar lá na frente. Oh, calma, tem sim, pior que tem. E sabe quem é este pai e esta mãe? Um pai e uma mãe fragilizada pela infância, porque acha que tem que dar tudo para um filho, porque não teve nada na infância. Então ele está fragilizado e vai mimar o filho. Aperte a mão de quem está do seu lado, olha para esta pessoa. Este é o problema que nós estamos vivendo. É justamente uma geração mimada, uma geração fragilizada. Olha para cá. Você pode estar fragilizado criando um filho mimado, mas o Deus que você serve não é um pai fragilizado, e ele não vai construir um ser humano mimado. Então ele quer que você aprenda para que você tenha resultados substanciais lá na frente. Eu posso pregar com mais profundidade sobre isso, quem se interessa pelo assunto. Se eu der para o meu filho o que o meu filho não estiver preparado para receber, na hora que meu filho quebrar, na hora em que ele desperdiçar, e não se engane, ele vai deixar isso cair, ele vai deixar isso quebrar, e ele não vai saber valorizar aquilo que foi para a mão dele, porque aquilo foi para a mão dele simplesmente muito rápido, sem ele saber o real valor das coisas. Significa dizer então que Deus não quer que você morra frustrado na maior decepção que você possa viver. Deixa eu falar isso com um pouco mais de calma. A maior decepção que você possa viver não é ser decepcionado com o marido nem com a esposa. A maior decepção que você pode sofrer não é ser decepcionado com o noivo ou com a noiva. A maior decepção que você possa ter não é você ser decepcionado com o pai, com a mãe ou com alguém que você confiava. A maior decepção que você pode sofrer é a decepção com você mesmo, porque toda decepção com o outro é externa, e mais cedo ou mais tarde você vai chegar à conclusão que quem não prestava é o outro, mas que quem presta é você. Porém, quando você se decepciona com você mesmo, você não tem quem colocar a culpa. Meu Deus. E é justamente como eu queria que vocês chegassem mais perto para a gente mergulhar no rio. O maior índice de suicídio se dá nesse âmbito, não de pessoas que foram decepcionadas por outros, mas de pessoas que decepcionaram a si mesmo. Então Deus não quer que você se decepcione em algum momento do teu ministério e da tua chamada por ter desperdiçado as coisas sem antes ter passado por um aprendizado.
todos aqueles que obtêm um resultado sem ter passado por um aprendizado, nunca mais se esqueça disso, uma vez perdendo o resultado, esta pessoa não sabe aonde voltar para ter o resultado novamente. A frustração é muito grande quando você perde algo e você não sabe como recuperar este algo. Homens fortes, mulheres fortes podem até ter o seu resultado levado e tomado, mas se veio de um aprendizado de suor e de sangue, ela tem força e coragem para se reinventar e voltar e recomeçar do zero. Dá o primeiro high five em quem está do lado. Não, pastor, você não ensinou o povo da high five? Dá o primeiro high five em quem está do lado e diz para esta pessoa: o Espírito quer te ensinar, o Espírito quer te instruir, o Espírito quer te graduar, o Espírito quer te fazer aprender, o Espírito está te chamando para essa escola. Homens de resultados são homens de aprendizado. Não importa o quanto vai doer, se é para doer, que doa de uma vez só, porque eu prefiro sentir a dor lacinante da libertação do que a dor no conta-gotas de uma prisão. Aperte a mão de quem está do teu lado, diga para esta pessoa: aprenda, e aprenda rápido, aprenda agora, aprenda o que custar. Não digo isso por necessidade, mas eu digo como já tendo aprendido. Eu queria falar mais um pouco sobre isso, e eu queria que você caminhasse comigo sobre essa radiografia do aprendizado com Deus. Há pelo menos 3 formas bíblicas de Deus me fazer passar por um aprendizado. As 2 primeiras eu tenho para mim, que nós somos catedráticos nela, e eu acho que ninguém aqui vai ter problema, senão os novos convertidos ou quem está começando a caminhar, a entender como ela funciona, porque é a tentação e a provação. Deus, ele me faz aprender na tentação e Deus me faz aprender na provação. Eu não quero gastar tempo falando de tentação e provação, porque eu acho que todos nós já conhecemos de per si o que é ser tentado e o que é ser provado. Porque ser tentado, Deus não me tenta, porque a tentação fala das minhas fraquezas. Deus me prova, porque a provação fala dos meus pontos fortes. Então Deus, ele quer potencializar o meu ponto forte, por isso ele me prova. Oh, como eu queria que vocês estivessem animados. Já o inimigo, ele sabe o meu ponto fraco, então ele vem me tentar no meu ponto fraco. Porém, há uma outra forma de Deus me ensinar e de Deus me fazer aprender, e eu acho que é justamente aqui que muitos têm vacilado e tropeçado, que é o teste de caráter e o teste da minha personalidade. Aperte a mão de quem está do seu lado, pergunta para esta pessoa: você conhece o teu caráter? Conhece a tua personalidade? Você sabe quem é você? Porque se você não sabe quem é você, então você vai jurar de pé junto que o problema sempre é o outro, que o problema sempre está com o outro, que o problema sempre é a igreja que eu saí, que o problema sempre é o pastor aonde eu congregava. Então Deus, ele vai me testar no meu caráter e na minha personalidade, para me fazer aprender, para que eu venha obter resultados substanciais pelo meu caráter e pela minha personalidade. A minha personalidade, o meu caráter, se eu não souber entender e não aprender com ele, ele pode ser o meu maior inimigo. Pasme vocês, que o diabo nem precisa aparecer no teu caminho, se você não aprender a dominar a tua personalidade, o teu caráter, porque você vai se destruir sozinho. Vocês estão me deixando sozinho, não me deixem. Quanto mais vocês vêm para cima, mais me dá vontade de mergulhar nos rios de Deus, porque o diabo tem jurado que uma igreja que só quer resultados, que diz que só vai atrás do pão e do peixe, do peixe, do
mentiroso, porque a gente encontrou em Magé, na rua do Valão, da beira do rio, uma igreja interessada em aprender mais de Deus, em buscar Deus para se entender e para entender Deus nos processos da vida, porque Deus conta com uma igreja que aprendeu dele, que ouviu dele, e eu vos ensinei o que aprendi do Senhor, do que uma igreja emocionada que bate no peito e diz: eu tenho ouro, eu tenho prata, rica estou, mas é cega, pobre, miserável e nu. Deus está querendo que novamente as pessoas aprendam a servir Ele de coração rasgado do que de vestes rasgadas. Oh, Deus, me ajuda a falar com a sua igreja. Eu preciso mostrar para cada um dos senhores as etapas do aprendizado, e porque muitas pessoas, elas não querem gastar tempo com um aprendizado se não querer obter resultados. Então eu passo a citar o encontro de Jesus com uma pessoa que estava interessada em resultados e não em aprendizado, e ela saiu da história. Quantos estão me acompanhando de perto e quantos estão interessados? Diz a Bíblia então que o moço chegou perto de Jesus e disse: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: você sabe os mandamentos? Aí ele disse assim: eu aprendi os mandamentos desde cedo. Aí Jesus olhou para ele e disse: aprendeu pela metade. Vira para quem está do teu lado e pergunta para essa pessoa: o que quer dizer aprender pela metade? Pergunta. Jesus disse: aprendeu pela metade. Por que eu aprendi pela metade? Porque o mandamento que você aprendeu desde cedo é: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. A prova que você aprendeu pela metade vai vir agora. Pega tudo o que tu tens, reparte aos pobres, depois vem e me segue. Aí ele ficou muito triste, porque na verdade ele não queria o aprendizado, ele queria o resultado. Então nós temos alguém que saiu da história porque não quis aprender. Tome cuidado, viu? Tome cuidado, muito cuidado, porque tem um homem na Bíblia que Deus rejeitou porque não quis aprender, chamado Saul. Não importa o tamanho da promessa que você andou ouvindo por aí, não importa se você bate no peito e diz: Deus também vai me fazer pregador, pastor, eu também tenho dom e talento. Toma cuidado para você só focar no teu resultado, e é uma tragédia quando você foca no resultado e Deus vai fazer você passar por isso. Pegar o microfone achando que vai explodir e descer do altar totalmente envergonhada e envergonhado, porque você não quer aprender, você já quer atuar. E toda pessoa que quer atuar sem aprender, ela comete uma tragédia, um suicídio contra ela mesma. E Deus não quer que você se mate. Então Deus quer que você aprenda e que você passe esse processo pelo teu esforço, depois aprendendo métodos e fórmulas, depois desenvolvendo disciplina, depois criando rotina, depois errando, depois fracassando, passando por rejeições, frustrações e dores. É a escada do aprendizado. Quem nunca sentiu uma dor, uma frustração, uma rejeição, ou quem nunca aprendeu com seus próprios erros, oh Deus, me ajuda a falar isso. Você já reparou que todo legalista hipócrita está sempre falando do erro dos outros? Aprenda uma coisa: quando tu encontrar alguém que fala muito dos erros dos outros, é porque ela não caiu ainda no fundo do poço do erro dela. Porque no dia em que cair no fundo do poço do erro dela, pode ter certeza que vai ficar igual meia dúzia de hipócrita na internet, clamando misericórdia para tudo e para todos. Porque antes era justiça para tudo e para
para todos. Mas quando eu caio no fundo do poço do meu erro, se eu não for hipócrita de verdade, eu mudo o discurso. Ou eu calo a minha boca, ou eu aprendo com isso o mais rápido possível. Esse aprendizado vai me fazendo mais maduro, porque eu não posso, sendo pequeno, receber as coisas grandes de Deus. Eu não sei se você me acompanha, mas eu preciso utilizar uma profecia bíblica para jogar em cima de você. Se você tem fé, agarra ela. Bendito é quem dilata Gade. Bendito é quem faz Gade crescer. Bendito é quem faz Gade, filho de Jacó, expandir. Ouça, o Espírito quer te ensinar para que você não fique no nível, aprenda isso, do que recebeu um talento, porque Deus não capacita ninguém. Cadê o teclado para fazer o cri, cri, cri? Deus não capacita ninguém. Você viu que virou um mantra? Deus capacita o incapacitado. Aonde está escrito isso? Posso citar para você o que está escrito na Bíblia? E o seu Senhor chamou os seus servos e deu a um segundo a sua capacidade, a outro segundo a sua capacidade, a outro segundo a sua capacidade. Por favor, me ajuda. Porque se Deus te capacitasse, então Ele teria que me colocar no mesmo nível que você, e você no mesmo nível. Aleluia! Porque que Deus é esse que dá muito para um e menos para outro? Ele dá segundo a sua capacidade. Quem está me entendendo? Então, Deus quer que você aprenda para que a tua capacidade aumente. Porque o que Ele tem para colocar na sua mão é grande. Quem não está do tamanho ainda é você. Então o Espírito cria situações para que você aprenda. Mas você sempre acha que é com os outros e nunca com você. Quantos aqui tiveram aquela sensação de estar no culto e alguém está sendo usado e alguém fala assim: nossa, se a irmã miúda tivesse aqui, que pena que a irmã miúda não está. Quem já teve essa sensação de que devia estar outra pessoa no culto para ouvir o que estava ouvindo e não você? Quantos já tiveram? Nunca teve a ver com o outro, sempre foi com você. Porque Deus não fala para quem está faltando, Deus fala para quem veio. Aí você diz: mas eu não precisava ouvir. Quem disse? Ele estava justamente reforçando para que você fosse cada vez melhor e não fosse tão ruim quanto essa pessoa que não veio. Então por isso você foi promovido, por isso você foi o escolhido, por isso você foi o ungido, por isso você foi o colocado, porque Deus expandiu. Aperte a mão de quem está do seu lado, diga para esta pessoa: aqui está o teu segredo. É que Deus vem te fazendo aprender para te promover. Deus vem te fazendo crescer. Oh Deus, me ajuda a falar com a sua igreja agora, porque nós fugimos, irmã, do processo do aprendizado e focamos no resultado. E eu não sei se você vai vir comigo ou se você vai ficar com um cinto de mão puxado, mas vai lá. A verdade que eu estou falando é tão nua e crua que nós passamos a aplaudir o dom, porque o dom fala de resultado, mas a gente passou a fugir do fruto, porque o fruto fala de aprendizado. O dom fala de resultado. Porque para eu receber um dom, eu dobro o joelho, clamo, jejum, me separo, recebo um dom. Agora, para eu produzir paciência, eu tenho que aprender todo dia. Porque todo dia uma situação vai me confrontar para eu ser paciente. Porque para eu profetizar, é
subir no monte, clamar a Deus, fazer uma campanha de jejum, e Deus começa a me usar na profecia. Resultado: agora, para eu tomar domínio próprio, não é uma varinha de condão. Pim, agora tu é paciente. Pim, agora tu tem domínio próprio. Pim, agora você tem equilíbrio. Pim, agora... Não. É aprendizado todo dia. Deus vai enviar no teu caminho um oprimido. Deus vai enviar no teu caminho um gadareno. Deus vai colocar na tua frente uma situação, porque você precisa desenvolver o fruto do Espírito. Então você precisa viver este aprendizado, sentir este aprendizado. Você não pode chutar o balde ou o pau da barraca. Você tem que aprender a deixar o balde no lugar e o pau da barraca no lugar. Só que nós estamos vivendo um tempo em que nos convenceram de que Deus nos aceita do jeito que a gente é. Você quer uma verdade? Você quer que eu te diga uma verdade? Deus, Ele te aceita do jeito que você é, verdade. Só que tem a virada. Deus, Ele te entende do jeito que você é. Ele só não te aceita do jeito que você quer ficar. Por isso Ele quer que você aprenda a desenvolver o fruto do Espírito. Dá o segundo high five em quem está do lado. Diga para esta pessoa: é o janeiro do Espírito Santo. É o janeiro do fruto do Espírito. Deus quer que você saia daqui esta noite cheia do Espírito, mais paciente, mais com domínio próprio, mais temperado, mais manso. Por que eu sinto falta do glória a Deus e do aleluia? Por que se eu estivesse falando que Deus vai te encher, Deus vai te usar, Deus vai te colocar nos lugares altos, Deus vai fazer você aumentar, a sua mente estava indo lá em cima, a prova é que é resultado e nunca o aprendizado. Só que eu preciso esfregar isso na cara do diabo, porque o diabo não se impressiona com o tamanho da minha unção, o diabo não se impressiona com o carro importado, com a minha BM, nem com o meu apartamento no condomínio de luxo, onde o condomínio é o valor de uma casa de aluguel dele. Não se impressiona com a minha oratória, com a minha pregação dela. O diabo não se impressiona com o meu salário, com o meu telefone, com a minha posição ou com o meu status. Aqui está o segredo, é que nós nos impressionamos com o que é material e a gente quer impressionar os outros com aquilo que a gente recebe de Deus e não com aquilo que a gente se transforma em Deus, porque aquilo que eu recebo de Deus é externo, aquilo que eu me transformo em Deus é interno. Só que eu causo muito mal quando eu uso as coisas para ferir as pessoas, mas eu consigo salvar alguém quando eu deixo a minha essência transformada atingir as pessoas. Eu preciso trabalhar isso mais um pouco. Eu não sei se você está me acompanhando, mas é sobre isso que Paulo está falando. Não por necessidade, não por resultados, mas por ter aprendido. Eu aprendi a sobremaneira viver, tendo abundância e estando abatido. Eu aprendi a ter fartura e a ter fome. Eu aprendi a padecer necessidade. Aperte a mão de quem está do seu lado. Diga para esta pessoa: os resultados da sua vida podem ser roubados, podem ser levados, podem ser tirados. Quem está me acompanhando, diga para esta pessoa: os resultados podem ser quebrados, podem ser furtados. Quantos me acompanham, diga para esta pessoa: mas o teu aprendizado, o teu aprendizado de Deus, a prova não leva, a tentação não leva, o fracasso não leva. O diabo pode tomar muitas coisas de mim, mas o que eu aprendi
nos meus processos com Deus. Não, por favor, eu sei que está transmitindo para a internet, mas eu preciso falar alguma coisa. Alguém teórico pode até dizer que esse negócio de língua estranha já cessou. Cessou para você, porque eu tenho uma experiência com Deus que me faz saber que línguas estranhas ela flui até hoje. Alguém pode dizer: Deus não cura mais. Você está dizendo que não cura porque nunca teve uma experiência sobrenatural, nunca aprendeu a viver uma provisão de Deus daquela que ninguém sabia, e de repente bateram na tua porta com um alimento, e você fica perguntando: quem disse para esse irmão, para essa irmã, que eu estava justamente precisando disso agora, se não Deus que me enxerga na minha maior necessidade? Então meu aprendizado é justamente aquilo que o inimigo quer tirar de mim, porque ele sabe que quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu quero conhecer Deus. Essa geração que aprende do homem, que é motivada por frases de filosofia, ela nunca vai ter sede de Deus, porque ela não sabe encontrar Deus na Bíblia. Ela sempre está preocupada com a fada madrinha da Cinderela para transformar os desejos mais íntimos dela em um troféu para ela esfregar na cara do competidor, do inimigo dela, para provar que Deus está na vida dele ou na vida dela. Isso é muito medíocre. Deus não está na minha vida porque eu como contra filé ou picanha. Deus não está na minha vida porque eu estava desempregado e abriu a porta de emprego. Deus não está na minha vida porque eu prego, porque eu canto, porque eu tenho um dom. Deus está na minha vida, e eu tenho certeza, é porque eu estava lá no lamaçal do fundo do poço, e de lá eu não conseguia sair, e Deus arregaçou as mangas, me tirou do fundo do poço, trocou as minhas vestes e me deu vestes de salvação. Ele está na minha vida porque Ele tirou a minha vida da condenação, do inferno. Então com Ele eu tenho aprendido a chorar, mas também tenho aprendido a sorrir. Com Ele eu tenho aprendido a ficar enfermo, mas também tenho aprendido a ficar sarado. Com Ele eu tenho aprendido a ficar na lona, mas também tenho aprendido a ficar de pé. Com Ele eu tenho aprendido a passar uma noite chorando, mas eu sei que a alegria vem pela manhã. Com Ele eu tenho aprendido a ser perseguido, mas também tenho aprendido a ser ajudado. Com Ele eu tenho aprendido a ser abandonado, mas também tenho aprendido a ser ajudado. Alguém tem que levantar a mão agora e envergonhar o diabo, porque com Deus eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido que o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que leva. Eu tenho aprendido. Aperte a mão de quem está do seu lado e diga para esta pessoa: nunca deixe o óleo azedo da tua decepção misturar com o óleo fresco da tua unção. Eu não sei vocês, mas eu quero navegar em línguas. Eu sei. Nunca deixe. Eu já caminho para encerrar. Aprenda a separar o óleo azedo da tua decepção com o óleo fresco da tua unção. Porque se você não souber separar, o resultado, quando chegar, pode te trazer muito mais mal do que quando você não tinha ele. Posso pregar com liberdade? Posso pregar com liberdade? Eu estou te citando de um homem na Bíblia que foi dar uma olhada nos irmãos, e de repente, quando chegou perto, jogaram ele dentro de uma cova, venderam ele como escravo. Ele teve por alguns anos preso numa masmorra, abandonado e esquecido, pelos próprios irmãos vendido.
caluniado, acusado. Até um dia em que saiu dali, você sabe a história. E agora ele senta na primeira cadeira do Egito. Oh, que belo resultado. Não. A prova do resultado ter a honra não está em ele sentar na cadeira. A prova do resultado ter honra é agora. Porque quem o vendeu e quem o feriu vem entrando diante dele. Eu queria que vocês estivessem mais animados para entender isso. E aqui está a honra do teu resultado. Você vai usar todo esse poder agora para destruir quem te feriu? Porque diante de você está aquele que te trouxe o óleo azedo. Mas quem te fez assentar no trono é aquele que te deu o óleo. Então eu estou te provando que você não deve focar no resultado se você não passar pelo aprendizado. Você vai usar as coisas para ferir, para maltratar pessoas. Porque José poderia ter usado o poder para destruir os irmãos, mas ele aprendeu. Ele aprendeu que, primeiro, se é do meu sangue, eu não posso atentar contra alguém do meu sangue, porque eu preciso falar uma coisa aqui. Você já parou para pensar quem vai trocar tua fralda no final dos teus dias? Quem vai empurrar tua cadeira de roda e quem vai te levar para o médico? Oi? Geralmente são os irmãos que a gente passou a vida toda brigando por causa de herança. A casa da avó, a casa do pai. Não, esse quarto de cima a mamãe falou que ia deixar para mim. Meu irmão entrou com o povo, falo com ele desde que a mamãe morreu. Você está restringindo o teu Deus a um lote, a um conjugado, a 15, 10, 20 mil, merreca. Você está restringindo o teu Deus a isso. Você está focando no resultado, porque para você ganhar, se isso estivesse na sua mão, você deveria pensar que para você ganhar, é você ter se tornado uma pessoa tão boa que você abriu mão. Aleluia! Você antes era, agora não é mais, porque você aprendeu. Aprendeu com Deus a ter fartura, a ter abundância e também não ter nada. Porque tudo isso teve Deus na minha vida. Então Deus me ensinou, eu aprendi a recomeçar do zero, porque eu não foquei no resultado, porque eu venho com Deus desde o começo. Eu venho com Ele desde o começo e eu sei como ter abundância novamente. Eu sei como voltar a ter fartura novamente. Eu sei como dar a volta por cima novamente, porque eu venho com Deus lá do começo. E eu tenho aprendido com Deus a não deixar o meu coração pegar. Dá o quarto, está com força. O quarto high five em quem está do lado. Diz para esta pessoa: não deixe o seu coração pesado. Aprenda a deixar o seu coração livre. Aprenda a deixar o seu coração livre. Eu vou encerrar. Eu tenho aprendido. Eu preciso aprender a ser o mesmo. Olha para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa: tu é o mesmo? Tu vai ser a mesma? Pergunta: tu será a mesma? Eu tenho que ser o mesmo. Usando Zara ou usando roupa de feirinha, eu sou o mesmo. Está faltando aleluia. Porque se você pensa que vai mudar, então talvez esteja Deus te brecando aí. Porque você tem que ser o mesmo andando de Mercedes ou andando de bicicleta. Você tem que ser o mesmo morando lá no final de Magé ou se mudando para o Alphaville do Recreio. Você tem que ser a mesma. Você tem que ser o mesmo, porque eu tenho aprendido que o Deus que me faz andar de Zara é o Deus que me faz andar de feirinha. O mesmo Deus que me colocou numa Mercedes é o mesmo Deus que me faz voltar para a bicicleta. O mesmo Deus que me faz morar num condomínio é o mesmo Deus que pode me permitir a morar de favor novamente.
Então eu tenho que aprender a ser o mesmo com Deus, porque Deus não muda e eu não vou deixar as coisas me mudar. Alguém tem que levantar a mão agora e ser cheio do Espírito Santo de Deus para produzir fruto e não dom antes do fruto. Quem aqui concorda com esta palavra? Então eu vou encerrar, e se você concorda com ela, envergonha o diabo, porque isso aqui dá raiva nele. O quê? Porque eu aprendi, e o que eu aprendi doeu, arrancou pedaço. Tive que doar parte do meu coração. O que eu aprendi com Deus tirou meu sono. O que eu aprendi com Deus custou a minha moral. O que eu tenho aprendido com Deus custou a minha vida. Alguém está me acompanhando? O que eu tenho aprendido com Deus tem me arrancado um pedaço. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu descobri que tudo que eu aprendi com Deus me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o aprendizado me fortalece. O resultado me emociona. Então, eu prefiro aprender primeiro para ficar forte, para me emocionar depois. Nunca inverta essa ordem de se emocionar primeiro para depois tentar se encontrar, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu tenho aprendido que tudo aquilo que eu aprendi com Deus, e às vezes é difícil, viu? Porque eu tive que aprender a ser cuspido e deixar ele cuspir do outro lado. Eu aprendi a ser ofendido e deixar ele me ofender do outro lado. Eu aprendi a ser caluniado e não abrir a minha boca para me defender. Eu tenho aprendido a ser julgado pela boca de quem é pior do que eu e não tirar satisfação. Eu tenho aprendido a calar a minha boca diante dos meus inimigos. Eu tenho aprendido a me esconder debaixo das asas do Altíssimo. Eu tenho aprendido a ser furtado, a ser roubado na minha cara e não fazer nada, porque Deus mandou eu me calar. Eu tenho aprendido a esperar o meu tempo, a minha hora chegar e não ultrapassar a vontade de Deus e o tempo de Deus na minha vida. Eu tenho aprendido. Só tem um porém, é que tudo isso tem me fortalecido. Eu tenho me tornado cada vez mais forte, cada vez mais robusto e cada vez mais imponente diante de Deus, porque eu tenho aprendido. Está doendo, mas eu tenho aprendido. Eu estou sofrendo, mas eu tenho aprendido. Eu estou chorando, mas eu tenho aprendido. Está saindo lágrima de sangue, mas eu tenho aprendido. E quanto mais eu tenho aprendido, mais eu estou me fortalecendo. E quanto mais eu estou me fortalecendo, mais eu vou fortalecendo alguém. E quanto mais eu me fortaleço, mais eu fortaleço alguém. Eu queria só te dizer uma coisa: você é a coluna da tua família, você é a coluna da tua casa. Você não pode fracassar, você não pode fragilizar, você não pode se entregar, porque a tua casa, a tua família está sustentada sobre você. E quem sabe esta é uma palavra para você tirar o foco desta promessa por um tempo e aprender no processo desta promessa por este tempo. Quem recebe esta palavra a partir de agora? Porque eu tenho aprendido. Está cheio e está vazio. Eu tenho aprendido. Quem está comigo nessa palavra? Que nem sempre haverá verão. Eu tenho aprendido que o inverno vai chegar. Eu tenho aprendido que nem sempre o sol vai sair. Eu tenho aprendido. E o que eu tenho aprendido com Deus tem me feito vencer 2020, 21, 22. E na virada de 22 para 23 eu já sinto que o meu ano será garantido, porque Deus está dizendo, está aprendendo, então vai se fortalecendo. Levante a tua mão agora, levante a tua cabeça, levanta teu coração, levante a tua alma
fundo da tua alma uma palavra de adoração a Deus por esta verdade. Se você tem aprendido, e não importa como nem de qualquer maneira, se você tem aprendido com Deus o mínimo que seja, isso tem te fortalecido, tem te feito um homem mais forte, uma mulher mais forte, um adolescente mais forte, um obreiro mais forte, um pastor mais forte. Eu tenho aprendido, a vontade que dá é de gritar agora: bate mais forte, porque quanto mais bate, mais eu fique em pé. Você pode dar as mãos aí agora? Oh Deus da minha vida. Eu não digo isso por necessidade de resultado. Por quê? Porque eu já tenho aprendido. Quem gosta de pregar a palavra? Cadê os pregadores? Todos os pregadores. Cadê? Deixa eu falar com os pregadores. Tem pregador não? Pregador? Tem mais alguém? Pregador? Pregador, levanta a mão, levanta a mão. Não digo isso por necessidade, mas eu tenho aprendido a pregar para uma igreja que dá glória e para que não dá glória. Para uma igreja que explode e para uma igreja que não explode. Eu tenho aprendido a pregar para uma igreja do manto e uma igreja que não gosta de manto. Eu tenho aprendido a pregar para uma igreja que gosta de ouvir, para uma que não gosta de ouvir. Quem está entendendo? Aleluia! Se você só foca no resultado, então você desce do púlpito frustrado. Porque eu tenho aprendido que nem sempre as almas vão ser salvas. Nem sempre haverá batismo com o Espírito Santo. Nem sempre o povo vai vir na frente. Quem está comigo, gente? Aleluia! Então eu tenho aprendido que nem sempre será. Então eu só me preocupo em passar o conteúdo total da maneira que Deus colocou para mim. Serve de exemplo? Serve de exemplo? Ó, quem estava aqui da última vez que eu vim? Quem estava aqui? Tinha muito menos gente que tem aqui hoje. Sim ou não? E o culto foi bom? Foi? Então eu tenho aprendido que vocês viram o mesmo pregador do último culto sendo o mesmo pregador neste culto. Independente. Então você aprenda e nunca foque no resultado, porque o seu resultado está pronto. Quem não está pronto é você. Mas quem sabe esta é uma noite em que estava faltando somente o retoque final. Dê as mãos aí para a gente orar. Fecha o corredor, fecha. Vai apagar a luz ou vai deixar a luz acesa? Porque Pentecostes é assim, irmão. Pentecostes é som, luz e imagem, tá? Atos 2 é som, luz e imagem. Nós vamos orar agora. Alguém me ouve? E a oração é essa: Senhor Deus, bate as suas asas e sopra o teu vento veemente e impetuoso neste lugar. Qual é a oração? Senhor, bata as tuas asas e sopra teu vento veemente e impetuoso neste lugar. Qual é a oração? Senhor, bata as tuas asas e sopra o teu vento veemente e impetuoso neste lugar. Ok? Ok? Vamos orar? Fecha os olhos. Abra a tua boca e comece a orar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas se mudem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as correntes de águas rugem e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela braveza dos mares. Há um rio, há um rio, há um rio, há um rio. Há um rio, há um rio, há um rio.
fogo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Ele ajudará a romper da manhã. As nações se engraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante a mão de quem está do lado para cima, faz aquela oração agora. Senhor, bata as tuas asas aqui, sopra o teu vento veemente e impetuoso neste lugar. Senhor, sopra o teu vento aqui agora, sopra o teu vento em mim, sopra o teu vento ali, sopra o teu vento lá, sopra o teu vento nos músicos, sopra o teu vento na igreja, sopra o teu vento nos pregadores, sopra o teu vento nos pastores, sopra o teu vento nos cantores, sopra o teu vento aqui agora, guerreiro, sopra o teu vento aqui agora, guerreiro. Começa a encher, começa a encher, começa a encher, começa a tocar, começa a transformar, começa a mudar, começa a mover, começa o Espírito Santo de Deus. Recebe a presença dele, ele quer te ensinar, ele quer te ensinar. Aprenda, abre a tua mente, recebe nova mentalidade, recebe essa armadura, recebe esse capacete, recebe essa coraça, recebe essa espada, recebe esse escudo, recebe essa virtude, recebe esse óleo, recebe essa graça, recebe esse dom, recebe algo novo, recebe a partir de agora algo novo da parte de Deus. Recebe este óleo, recebe essa virtude, recebe esta graça, deixa fluir o Espírito em você, deixa o velho sair para o novo entrar, deixa tudo aquilo que te impede de você dilatar, de você crescer, de você permanecer da mesma forma, do mesmo jeito. Se entrega, entra dentro do rio. O homem de branco está metido, o homem de branco está te chamando, o homem de branco está metido. As águas estão no joelho, as águas estão na coxa.
Ouça. Você que entrou aqui e está se sentindo fraco espiritualmente e afastado. Você que vem vivendo uma vida cristã somente de consciência. Eu sei que o meu lugar é ele, mas não consegue viver na prática. Eu encerro minha participação aqui agora. A virada da tua vida está condicionada a você renovar a tua aliança e voltar para o lugar onde você não deveria estar. Assim diz o Senhor. Espírito Santo. Vem para Jesus, você que está afastado. O Espírito Santo já te tocou. Faça favor para a sua alma. Vem quebrado da maneira que você está quebrado. Mas faz esse favor para a sua alma. Não volta dessa maneira para casa, não. Há uma unção que transborda dentro desta casa. Essa unção está liberada para os disponíveis. Ó, meu Espírito. Segure a mão de alguém. Você vai. Segure. Alguém precisa ouvir isso. Diga para essa pessoa: tem uma unção de restauração. Não, nem todos disseram. Aprenda a obedecer uma voz profética. Diga: tem uma unção de restituição vinda em tua direção. Eu quero reatar minha aliança. Eu sei que tem. Recebe o abraço do Espírito de Deus. E mesmo assim, canta. É uma oração. Comigo. Queria ouvir os obreiros. Queria ouvir as irmãs e jovens. Canta. Mora em mim, Espírito Santo. Levanta a mão aí. É sinal de rendição. Canta. Alguém já está tocado pelo Espírito, é só correr em mim. Não importa quantas vezes você caiu, o Espírito está te aguardando aqui nesse altar. Declare se você não é. Tu és santo. Tu és. Cadê a primeira alma que mortar? Cadê a primeira pessoa que mortar? O Espírito Santo te convida. Nenhum obreiro vai vir aqui. Espírito Santo. Abre a segunda alma dele. Porque o Espírito de Deus.
Vai. Seguro estou nos braços daquele. Pastor, que nunca me eu sou crente, deixou. mas eu preciso recomeçar. Eu confesso que minha vida não está mais a mesma como deveria estar. E eu preciso desse auxílio do Espírito Santo. Porque tem gente que já tentou. Sabe qual é o segredo que eu aprendi na vida? Tem coisa que não é o nosso braço, é o Espírito de Deus. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, era diga Israel. O nosso adversário já teria nos engolido os livros. Mas o laço do passarinheiro se quebrou. O laço do passarinheiro se quebrou. E nós resgatamos. Você que já tentou lutar com a tua força e não deu. Está na hora de Deus colocar a mão nisso. Eu quero orar. Para quem precisa de ter uma virada, você já fez a sua parte. Mas você precisa ter uma virada da parte de Deus. Sai do seu lugar, para crente agora, e vem aqui. Eu vou estar orando pela sua vida. Tem que ser rápido. Estenda suas mãos para cá. Isso. Vamos orar. Daquele que nunca me deixou. Todas as mulheres. Então venha para cá, todas as mulheres aqui, às 19 horas. Uma reunião dinâmica. Parece até que vai nessas horas ninguém convida o pastor. Os ombreiros também, ninguém para ficar. Os ombreiros ficam depois de 5 minutos, tá? Oi? Amanhã, 7h30, monte com jovem. Já tudo para orar. E domingo, baixinho, obrigado. Domingo, às 8h30 da manhã, nós teremos a nossa primeira Santa Ceia. Hoje a gente vai apresentar toda a liderança, fazer consagração de obreiros. Venham para cá. Domingo à noite, dá continuidade ao janeiro do Espírito Santo. Segunda pela manhã, vai estar ministrando aqui o pastor Moisés. Tá?
Os jovens já estão ativos, ó. Já fizeram até mais. Cedemos para todos que têm sede de Deus. Está ali, né? Pessoal da casa, é isso aí. Vamos ver você. Dia 20, tá bom? Tem cantina lá fora. O que tem de cantina? Trouxe algum material, Santos? Só vai precisar sair agora porque vai para São Paulo ainda. Está na correria. Eu queria que você pode saber os só. Quantos querem o pastor Leandro aqui de novo? Diga amém. Quantos querem o pastor Leandro? Diga amém. Vai estar fazendo um empatar em fevereiro aqui. Domingo e segunda-feira. Vai estar aqui com a gente. Amém? Estenda as mãos para cá. Deixa eu abençoar a vida de vocês. Fique firme, pega o número do CPF, identidade, tipo de eleitor, nome da casa, nome do pai, nome do primo. Senhor, aqui estão essas vidas. Essas vidas estão no seu altar, Pai. Isso é a obra do teu Espírito. O Senhor que está movimentando. Chega de viver de conta-gotas no mundo espiritual. Está na hora de viver o transbordar de Deus. Eu profetizo que essas vidas que vieram aqui à frente estão recebendo um toque do teu transbordar. Eu sei que o inferno está lutando nessa hora para fazer com que eles saiam daqui para fora e continuem a mesma coisa. Mas o sangue de Jesus Cristo repreende e quebra todo o mal. As coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo para a glória do teu nome. Então foram 15 mais 1, 2, 3... São 18. 50 almas até o fim do mês. É 18. Quem é de bom de conta aí? 18 menos 50. Ou 50 menos 18, né? Não, 42. Fica amanhã, quero falar com você, tá bom? Estenda a mãozona aí. Tem cantina aí, Valdir? O que tem aí? Salgado de mistério, tá? Os cantores, pregadores, não falte a ser que eu tenho uma palavra para vocês. Senhor, obrigado. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja, e todos nós que dizemos juntos.